Falso Podcast, um lugar para ouvir algumas verdades. Episódio de hoje, o moralismo e as instituições afetivas como armas ideológicas. Sejam bem-vindos ao Falso Podcast, um lugar para ouvir algumas verdades. Esse podcast é produzido pela Falsa Cia de Teatro, de Uberlândia, Minas Gerais, e integra o projeto Vestidos de Noiva, aprovado e realizado através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou Pamela Tadeu, integrante da Falsa Cia de Teatro, e neste episódio vamos receber o nosso convidado, o Dr. Rodrigo Scalia. Ele é médico psiquiatra e terapeuta de família e casal, membro da International Family Therapy Association. Especialista em reconexão de casamentos, é idealizador e criador do método Reconnect, método que comprovadamente dobra a intimidade e reduz os conflitos no casamento pela metade em 5 semanas. Já participou ativamente da reconexão de centenas de relacionamentos no Brasil e no mundo. É casado há 10 anos com a professora de enfermagem Luana Scalia e tem 2 filhas, Clara, de 7 anos, e Aurora, de 4. Adora fotografia, filmagem e já dirigiu a gravação e edição de 8 curtas-metragens. Em casa, geralmente é responsável por cozinhar, pelas brincadeiras perigosas, ensino de inglês e assassinatos de baratas, nem sempre bem-sucedidos. O que mais lhe realiza é conseguir causar impacto na vida das pessoas, seja através de consultas, palestras, cursos ou terapias. A Falsa Cia o convidou para abordar o seguinte tema: o moralismo e as instituições afetivas como armas ideológicas. Assunto pertinente ao nosso processo de montagem do espetáculo Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, realizado em 2022. Com vocês, Rodrigo Scalia. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Scalia, eu sou psiquiatra, sou terapeuta de casais e hoje nós vamos falar sobre casamento. Casamento que é uma das instituições muito antigas que estruturam a nossa sociedade, mas que recentemente tem sido alvo de muitas mudanças, de muitas modificações, justamente por ser tão importante na vida das pessoas. Tão importante que é uma das instituições, por exemplo, a qualidade do seu relacionamento, do seu casamento, a definição da pessoa que vai passar o resto da sua vida ao seu lado, é uma das coisas mais significantes, é uma das escolhas mais significantes que você vai fazer na sua vida. Porque isso define, por exemplo, quantas vezes você vai ficar doente nos próximos anos. Você tem ideia disso? O casamento, o relacionamento que você tem com alguém é tão importante que quando você tem um relacionamento que está negativo, cheio de emoções negativas, você adoece muito, mas muito mais, modifica o seu sistema imune. Nós temos um estudo, por exemplo, de uma universidade do Reino Unido que mostrou que a flora bacteriana da pessoa que habita o intestino e outras áreas do corpo da pessoa se modifica de acordo com o nível de relacionamento que você tem. Então você acha que está super bem de saúde, de repente você começa a brigar, aquilo altera a sua flora intestinal, a capacidade de resposta do seu organismo, do seu sistema imune, de contrabalancear invasores, e aí você acaba ficando mais doente. Então olha só a importância desse tipo de relacionamento. E o contrário também é verdadeiro. Existe uma proteção ao sistema imune quando você está num relacionamento que você se sente escutada, amada, que você consegue compartilhar quem você é, ser verdadeiro quanto à sua natureza, e aí você se sente fortalecido e isso melhora a sua resposta aos relacionamentos. O casamento é tão importante que uma das coisas que ele faz é mudar também como o seu cérebro funciona, e isso aumenta ou diminui a chance de depressão. Relacionamentos ruins aumentam a chance de depressão em 3 vezes. E relacionamentos ruins também aumentam a chance de uma depressão menor, que é a distimia, em 5 vezes. E quando você treina habilidades de casais, você melhora essa chance, você melhora a depressão. Tem um pesquisador chamado Doss, que fez um estudo em 2016, e ele pegou casais e foi treinar habilidades de casais, como conversar direito, como ser mais gentil, como conseguir falar, como conseguir escutar melhor a outra pessoa. E aí o que aconteceu? Você teve
houve uma melhora muito significativa da depressão das pessoas. 74% das pessoas que estavam deprimidas melhoraram sintomas depressivos. Aqueles que estavam mais deprimidos melhoravam mais ainda, 83% a 86% dos sintomas depressivos melhoraram. Ele não falou nada de depressão. Ele não treinou nada relativo ao humor, mas o treinar, a forma de escutar, a forma de conversar mudou os sintomas depressivos dessas pessoas. Então, a importância do casamento é uma coisa gigantesca na sua vida, mas não é só na sua vida. Nós temos evidência de que como o seu casamento está influencia diretamente na formação dos seus filhos. E essa é outra descoberta muito clara dentro da ciência. O casamento, o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, é um dos principais determinantes do desenvolvimento intelectual do seu filho e o desenvolvimento emocional. Então, quando as pessoas estão num ambiente com muitas brigas, num ambiente de muita hostilidade, as crianças se desenvolvem de uma maneira diferente. Você tem alterações no sistema imune delas e você liga genes relacionados ao estresse. Esses genes, eles estão muito relacionados a um desenvolvimento pior. Então, crianças que estão num lar que tem muitas brigas, elas desenvolvem mais lento, elas aprendem menos palavras, elas têm uma nota pior no vestibular 20 anos depois, elas têm um índice maior de uso de drogas. Isso é muito evidente, todo mundo sabe disso. Mas o que você não sabe é que às vezes você brigando em outro cômodo, você pensa assim, eu vou brigar em outro cômodo. Ao invés de brigar na frente dela, eu vou brigar na hora que ela estiver dormindo. E mesmo assim, a alteração acontece. Porque você tem uma alteração na linguagem não verbal transmitida para a criança. Então a criança é uma maquininha ali de ler se aquele ambiente é ou não perigoso. E no momento em que vocês começam a brigar, a ter conflitos, aquele clima horrível que fica, que dá para você cortar o clima com a faca de manteiga, é exatamente o que faz a criança ligar esses sinais de aviso. Então você brigou à noite, mas de manhã você tá ruim. De manhã você não tá bem. E aí você continua trazendo alterações no desenvolvimento das crianças. Então, casamento, sem dúvida, algo muito de primeira ordem como algo fundamental na sua vida. É uma das escolhas mais fundamentais que você vai fazer com quem você vai se relacionar. E agora que você está num relacionamento, você precisa entender como que eu vou cultivar esse relacionamento. E aí que tá, porque os contos de fadas que nos foram mostrados, as histórias que nos foram mostradas eram do quê? Chegava, vamos lembrar aqui, Branca de Neve. Chegou Branca de Neve, ela cantou um dia, o cara apaixonou. Viu ela cantando e falou, pronto, essa mulher é a mulher da minha vida. Aí ela sumiu. Ele encontra ela morta um tempo depois, na floresta, e beija ela. Então isso é basicamente o nível de relacionamento que eles tiveram antes de ir pro castelo. Beijou, foi bom porque ela acordou, tá? Podia só estar morta mesmo, era necrofilia. Mas ele beijou, acordou e aí foram felizes para sempre. Como assim foram felizes para sempre? Aí que começou o relacionamento deles. Aí que vem a história de como que eles mantiveram seu relacionamento. Então, basicamente, em todo conto de fadas é a mesma coisa. Ele conhece, quando eles ficam juntos, viveram felizes para sempre. E todo mundo sabe que depois do casamento não tem nada de feliz para sempre. Você tem que lutar por aquilo que você quer construir. E todo casamento que realmente é bom, todo casamento que dá uma energia positiva, envolve você se esforçar. Envolve você estar num contínuo de aprendizado, estar num contínuo de esforço, de investir real energia para que você tenha um benefício naquele casamento. E isso é uma coisa fundamental. Se você tem a ilusão de que o feliz para sempre seu vai vir automaticamente, beijou o cadáver na floresta e foi feliz para sempre, você está extremamente enganado. Vai exigir esforço. Você precisa entender sobre relacionamento. E aí que entra a ciência, porque a ciência já descobriu grande parte do que faz casais felizes e casais infelizes. Vários estudos foram realizados nos últimos 30 anos, mostrando que as formas de se relacionar, mostrando que a característica das pessoas, o jeito das pessoas fazem muita diferença e que isso é possível ser treinado, que é melhor ainda, graças a Deus. É possível melhorar a sua forma de ser casal. É possível aprimorar isso e isso é descoberta da ciência. E tem um pesquisador muito interessante, que é o pesquisador chamado Gottman. Ele desenvolveu um modelo que eu acho uma alegoria fantástica, uma metáfora para o relacionamento, que é a casa do relacionamento. Então, o que é a casa do relacionamento? É uma metáfora que ele fez de quais habilidades são necessárias para se desenvolver um casamento de sucesso.
Essa é a ideia do Gottman. Ele pegou casais, colocou num apartamento, casais tinham acabado de casar, estavam apaixonados, estavam no início dos seus relacionamentos, né? O casamento tinha acabado de chegar, colocou num apartamento, começou a estudar essas pessoas. Como é que elas são? O que elas falam? O que elas fazem? E foi acompanhando essas pessoas 20 anos para saber o que provoca a ruína de um casamento. E ele descobriu várias coisas. Por exemplo, ele descobriu que é muito mais importante do que a briga, a forma de brigar, isso é realmente muito importante, é mais importante ainda manter uma proporção positiva de interações durante a briga. Essa proporção, ele chegou à conclusão de que casais felizes continuam sendo extremamente positivos durante as brigas. Então, eles emitem frequentemente mais interações positivas, 5-1 para cada interação negativa. Durante uma briga, eles têm 5 interações positivas. Isso é sensacional. A gente sabe agora até a proporção. Casais infelizes é diferente. Casais infelizes, eles têm 0,8 interações positivas para cada interação negativa. Então, tem mais interação negativa do que interação positiva durante uma briga. Mas durante uma briga tem como ter interação positiva? Lógico que tem. Depende da forma de brigar. Você precisa entender como é que briga. Você precisa aprender como é que briga para você conseguir entender como que tem como você ter uma interação positiva ao invés de negativa durante uma briga. E isso foi revolucionário, isso foi sensacional. Ele começou a estabelecer quais são as habilidades que um casal precisa para se manter feliz ao longo do tempo. E ele chegou à conclusão de que, primeiro, o casal precisa de 2 colunas que, se realmente forem violadas, não funciona o casamento. A primeira é confiança. Confiança. Estabelecer confiança significa fazer a segunda pergunta: eu posso contar com essa pessoa? Eu posso contar com ela? Ela está lá para mim? Você confia em alguém quando você nota que nas decisões dela, ela pensou em você. Então vamos supor, a pessoa fez alguma coisa, ela pensou, nossa, minha esposa vai gostar disso, isso é importante para ela, ela está com os seus interesses na mente dela. Isso você confia. Quando uma pessoa está nessa situação, você confia. É isso que dá a sensação de confiança em alguém. E então, isso precisa estar extremamente fortalecido. Isso vai aparecer quando? Quando você começa um relacionamento, às vezes você tem uma ideia de que você vai viver a mesma vida de antes. Então, se a pessoa fica, eu quero só sair com os amigos, quando você precisa, não aparece num momento importante para você, não cuida da sua família, na hora que você tem filhos, não mergulha com você nos filhos, você vai abalando esse sistema de confiança e aí nada que você faz importa mais. Um casal que não está bem, atitudes mais simples, positivas, não funcionam bem também. Então isso é super interessante em casal. Tem um exemplo super legal sobre isso, que é o seguinte. Vamos supor, tem um livro muito antigo, que é da década de 80, que ele falava assim, 1000 jeitos de agradar a sua mulher e ter um relacionamento fantástico. Aí uma das dicas lá, dicas 52, um trem assim, 52 e 55, era assim, dê um talismã para sua mulher, dê um colar para sua esposa com a sua foto. E aí eu fiquei imaginando, eu lembro de ler isso e falei assim, caramba, velho, como é que esses caras escrevem um trem desse? Vamos supor que o casal tá péssimo, o casal tá horrível, né? Aí você tá brigando, você faltou um dia importante, a sua esposa ia dançar, você não foi assistir, você esqueceu seu aniversário de namoro, você não tá cuidando dos seus filhos, toda sexta você tá saindo pra beber, esquece dela, ela tá se sentindo sozinha no casamento, aí você vem e dá um talismã com sua foto nela. Ela vai excomungar isso, né? Ela vai usar isso como instrumento de ódio perpétuo. Por quê? Porque ela não tá feliz com a sua presença. Então você nota que faz uma diferença gigantesca como vocês estão dentro do seu relacionamento. Isso muda completamente a percepção da pessoa em relação a você. O que faz isso? A confiança. Se a pessoa confia em você, as ações que você faz, geralmente ela tem na cabeça que são pensando no bem dela, pensando necessariamente em estar com ela, em cumprir o seu relacionamento. Então esse é o pilar da confiança. O segundo pilar é o pilar do comprometimento. O que é isso? Comprometimento é aquilo que a gente faz quando a gente está longe do outro.
Então, comprometimento é aquilo que a gente faz quando a gente está conversando na rodinha de amigos. É aquilo que você faz quando você está conversando com a sua mãe, com o seu pai sobre o relacionamento, com a sua melhor amiga. Quando você não está na presença da pessoa e está falando do outro, está pensando no outro. É aquilo que você faz quando a menina da academia sorri para você. É aquilo que você faz quando o cara lá, malhadão, que trabalha junto com você, te chama para tomar um café inocente. É aquelas decisões que você tem de dar continuidade a pequenas ligações do dia a dia com terceiros e começar, de uma forma inocente, obviamente num primeiro momento, a se ligar emocionalmente com outras pessoas. E esse cuidado precisa ser permanente em qualquer momento do relacionamento. Se você toma a decisão de ficar curtindo foto do Facebook de mulher seminua de biquíni, você está conduzindo o seu cérebro a comparar negativamente o seu relacionamento. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, eu queria estar com essa aqui, essa é linda, essa é fantástica. E aí esse exercício de pensamento vai te desligando da pessoa que você está. Então o que o Gottman descobriu é fantástico. Não é exatamente somente aquilo que você faz com a pessoa, mas o cultivar de pensamentos que você tem longe da pessoa, que também importa. E isso tem uma série de estudos muito interessantes sobre esse assunto. Um dos estudos mostra que os jovens, o que eu chamo de jovens, pessoas com menos de 25 anos de idade da geração atual, geralmente tem vários contatos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, que eles não estão se relacionando, mas que são possíveis relacionamentos caso o namoro, o noivado, o casamento deles acabem. Então são pessoas que ele pensa assim, se por acaso der ruim no meu casamento, eu tenho essa pessoa aqui. Eu vou cultivar, às vezes de uma forma que ela se convence de ser inocente, um tipo de relacionamento que é secreto, que o nível de intimidade que existe nele é mantido em segredo da outra pessoa, mas que se por acaso o relacionamento não der certo, é uma pessoa que rapidamente, facilmente eu estaria interessada em estar com ela. Isso é mortal para o relacionamento. Isso é péssimo para o seu relacionamento se você faz uma coisa dessas, porque você está cultivando um estado mental que compromete uma das colunas do relacionamento, que é o comprometimento. Então, o único tipo de relacionamento que funciona é o relacionamento tudo ou nada. Algumas pessoas se separam e vão lá no meu consultório e perguntam assim, nossa, Rodrigo, mas é porque eu fiz errado, eu apostei demais, eu coloquei todas as minhas fichas. Essa era a única forma de funcionar. O seu relacionamento não morreu por causa disso e você não fez errado em apostar as suas fichas. É assim que casamentos que funcionam, funcionam. Eu tenho todas as minhas fichas apostadas na Luana, na minha esposa. Por quê? Porque se isso não acontecer, se eu não aposto tudo isso, se eu vou com ressalva, se eu não me envolvo pelas metades, se eu mantenho outros contatos, outras pessoas, o que acaba acontecendo, o relacionamento vai morrer de qualquer jeito. Não tem chance do relacionamento funcionar num contexto desse. E é isso que a gente vê nos relacionamentos aí de mídia atuais. As pessoas se envolvendo pelas metades e cultivando a ideia de que ser independente precisa ser a coisa mais importante do mundo, que se você não tiver absolutamente uma vida totalmente separada do outro, totalmente dependente, não ligada a outra pessoa, você não é saudável. Isso não é verdade. Você precisa, obviamente, ter os seus próprios pensamentos, pode ter atividades, mas isso precisa estar interrelacionado ao outro. O casamento é uma condição de interdependência e o comprometimento tem a ver com isso, aquilo que você faz quando você está longe do outro. Mas não é só isso que você tem de habilidades. Você precisa de 7 habilidades para o casamento continuar funcionando ao longo do tempo. Uma dessas habilidades é o que ele chamou de mapa do amor, Love Maps. O que é isso? É o conhecimento que eu tenho da outra pessoa. Quando a gente se casa, a pessoa vai se modificando ao longo do tempo. Eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era com 16 anos, quando eu comecei meu relacionamento com a minha esposa. Ela tinha 15, eu tinha 16. 20 anos depois, nós somos pessoas diferentes e você é o responsável por continuar se apaixonando por aquela pessoa. Isso só vai acontecer se você está atualizando os seus mapas do relacionamento. Se você está continuando olhando para aquela pessoa com aquele olhar de curiosidade real, com um olhar que você quer realmente desenvolver algo diferente com aquela pessoa e conhecê-la por completo, em que você quer saber de cada nuance, em que você quer entender o movimento, as transformações, os sonhos e se adaptar a eles com o passar do tempo. E isso envolve, é claro, um esforço em se abrir, que é o esforço mais difícil que tem, e de conseguir ajudar o outro a se abrir. Conseguir ajudar o outro a se sentir à vontade com você. Esse é um movimento que precisa acontecer quando você está na situação
de querer realmente continuar conhecendo aquela pessoa. Então veja, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, Rodrigo, eu me casei e ele não era assim. Óbvio, se ele fosse continuar o mesmo cara, ele é um completo acéfalo. O cara vai ficar 20 anos sendo a mesma pessoa. Quem quer uma coisa dessa? Não faça isso. Se transforme, mas se transforme juntos. Convide a outra pessoa para transformar com você. Esse é o primeiro andar. É a habilidade de continuar esse aprendizado de maneira persistente. Segundo andar, o que é? Expressar admiração e compromisso. O que é isso? A capacidade de você, de forma contínua, continuar trazendo a sensação de admiração à sua mente e à sua língua. Não é só admirar aqui na mente, é você admirar realmente aqui, na língua. Falar para o outro aquilo que você admira. E aqui tem uma coisa que é chave: autenticidade. Autenticidade. Não adianta falar assim, nossa, você é linda, e aqui no pensamento você tá aqui, nossa, mas que baranga. Não adianta. A pessoa consegue ler nas entrelinhas. Então você precisa encontrar ferramentas autênticas de continuar admirando o outro. Isso é um exercício mental. Se você para observar realmente quem a outra pessoa é, você se apaixona novamente. É impossível conhecer uma pessoa fundo bastante e não se apaixonar. Ainda mais uma pessoa em que você já foi apaixonado. Uma pessoa em que você já dedicou tanto tempo. A mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos. Aquelas pessoas que estão dividindo uma história, uma jornada com você. E você não encontrar elementos apaixonantes nessa pessoa. Então, você precisa continuar cultivando esse olhar positivo que te dá essas sensações, que te dá esse hábito de admirar o outro, de expressar isso no dia a dia, trazer um ponto em que você consegue realmente falar para a pessoa. Terceiro andar necessário para a pessoa continuar tendo um bom relacionamento é o seguinte: tentativas de conexão. O que são tentativas de conexão? Tentativas de conexão são pequenos insights, pequenas iscas que a pessoa joga para se conectar com você. E eles são fundamentais para você se ligar a ela, se sentir próximo, se sentir extremamente ligado a essa pessoa. As tentativas de conexão acontecem, em média, em casais felizes, 110 vezes em 10 minutos de jantar. E em casais infelizes, 66 vezes em 10 minutos de jantar. Então, casais infelizes tentam conexões menos. Mas mais do que isso, casais felizes conseguem responder às tentativas de conexão 89% das vezes, enquanto casais infelizes só respondem 33% das vezes. Então, olha só, existe uma diferença fundamental na observação do outro, na capacidade de ver o outro tentando se aproximar, puxar conversa e a resposta a isso. E com o passar do tempo, é isso que vai definir se você vai se sentir mais íntimo e mais próximo da pessoa ou se vocês vão se distanciar. Então, atenção em relação às tentativas de conexões. O outro está fazendo 100, 110 tentativas de conexão com você em 10 minutos. Você precisa ser capaz de responder essas tentativas de conexão se ligando ao outro. Além disso, o que nós temos? O quarto andar, que é o sistema basal positivo. A pessoa tem pensamentos positivos explicando o comportamento do outro de uma forma positiva. Nós temos que saber lidar com conflitos, que é o quinto andar. A capacidade da pessoa de poder escutar o outro, ser empático, conseguir realmente compartilhar poder com a outra pessoa, então compartilhar o processo de decisão, saber superar uma briga, são todas habilidades de conflitos que precisam existir e que tem treinamento para cada uma delas. Você, eu vou aprender a superar uma briga. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, tudo. Você precisa ter esse passo a passo de você conseguir desenvolver essas habilidades. O andar número 6 tem a ver com honrar os sonhos um do outro. Então você precisa conhecer o sonho para você poder honrar. Eu quero honrar o sonho da pessoa, eu quero viver o sonho da pessoa, eu quero tentar fazer com que ele exista, que ele funcione. Então eu preciso necessariamente conhecer o sonho da pessoa e ter esse interesse de tentar fazer com que ela seja feliz. Essa é a ideia desse andar. E por último, nós temos o sétimo andar, que é ter valores compartilhados, que é você acreditar em coisas em conjuntos, saber quais são os valores seus como pessoas, como família, e desenvolver isso no relacionamento de vocês. Então você vê, cumprindo esses andares, você tem um relacionamento sólido, esse relacionamento que vai te acompanhar por toda a vida.
esse relacionamento que você quer realmente continuar ao longo do tempo, exige um esforço. Primeiro, em entender como o relacionamento funciona. Segundo, em treinar as habilidades necessárias para ele continuar funcionando ao longo do tempo. Eu queria agradecer demais por você ter me escutado até agora, por você ainda estar aí do outro lado, por você ter me assistido, porque é uma satisfação enorme poder colaborar com a construção de casamentos e com a manutenção dos casamentos. Eu espero do fundo do meu coração que sua história não acabe no Felizes para Sempre. Eu espero do fundo do meu coração que sua história vá muito além disso. Vá assim nos conflitos, nas pequenas brigas, na manifestação do amor, da admiração, ali na necessidade de escutar o outro, de chegar num consenso, de honrar o sonho um do outro, de estabelecer confiança, de estabelecer compromisso. Eu quero que seu relacionamento seja muito mais do que um conto de fadas que acaba de maneira mágica com o Feliz para Sempre. Eu quero que ele seja real e eu quero que seja uma jornada transformadora para você. Um grande abraço e eu fico por aqui. Aqui foi Rodrigo Scalia na gravação desse podcast. Grande abraço, até a próxima. E aqui termina o nosso episódio de hoje do Falso Podcast. A Falsa Cia agradece a presença de nosso convidado Rodrigo Scalia e a presença de todos os nossos ouvintes que vieram aqui ouvir algumas verdades. Até já já!